Fala pessoal, hoje eu estou aqui conforme eu prometi para trazer uma continuidade das histórias de Arsène Lupin, o ladrão de casaca, exatamente o ladrão cavalheiro, criado pelo escritor francês Maurice Leblanc e que tanto se popularizou na sua época e principalmente, eu devo dizer, nos nossos dias, uma vez que a Netflix tem uma série quentíssima, maravilhosa, sobre Arsène Lupin. Então, se você quer saber sobre o embate, a treta ocorrida entre Leblanc e Arthur Conan Doyle sobre os personagens Lupin e Sherlock Holmes, fica comigo que hoje a gente vai falar sobre Arsène Lupin versus Sherlock Holmes, ou seria Sherlock Holmes. Enfim. Eu sou Ronaldo Júnior, escritor e professor, e você está no canal Tergiverso, um pedacinho aqui do YouTube onde eu falo sobre minhas leituras e sobre dicas de literatura. Então já se inscreve no canal porque hoje eu vou falar simplesmente da edição da editora Zahar de Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Simplesmente, para início de conversa, é possível dizer que o gênero, a literatura policial em si, estava muito em alta no início do século XX, ainda hoje está, sobretudo com as séries, com as criações produzidas a partir desses personagens, mas naquela época, de fato, literariamente, havia um furor em torno dessas histórias, a ponto de o Sherlock Holmes ser realmente procurado em vida, como se fosse uma pessoa real, por exemplo, entre outras tantas coisas que aconteceram. O que, não vamos negar, surgiu lá com Edgar Allan Poe, com a criação do detetive Auguste Dupin, que simplesmente deu origem a todo esse método de busca e de investigação que é tão bem feito nas histórias policiais e que tanto instiga os leitores a procurarem ali quem foi o assassino, ou então quem roubou tal coisa. Enfim, os mistérios que envolvem uma história policial nasceram com Edgar Allan Poe. E com isso foram surgindo desde o Sherlock Holmes até, por exemplo, o Arsène Lupin. Só que o Lupin tem uma história um pouco diferente. O Lupin surge na França, justamente, seu autor Maurice Leblanc recebe uma encomenda do editor de uma revista, onde ele trabalha, para ele fazer um contraponto ao detetive inglês. O detetive tinha tanto sucesso, mas tanta fama, que o Leblanc simplesmente cria um ladrão cavalheiro, um ladrão extremamente sarcástico e ao mesmo tempo elegante, capaz de passear por todos os níveis sociais sem ser notado, ou sendo notado, tinha seus disfarces que poderiam fazer com que ele não fosse identificado com facilidade. E aí você já vê que esse anti-herói criado pelo Leblanc, hoje tão bem explorado na série da Netflix, faz com que a gente retome uma série de questões ali do Sherlock, mas agora com um traço de humor, com um traço característico do Lupin que o Leblanc faz com tanta maestria. Inclusive eu já fiz aqui uma resenha de O Ladrão de Casaca, que é justamente o primeiro livro em que o Lupin aparece. Se você quiser conferir, vai ter link aqui no card. E é claro, agora vamos falar sobre este livro, que é uma edição simplesmente sensacional da editora Zahar. Se você comprar ela física, inclusive, você vai ter a edição em capa dura, lindíssima, lindíssima, digna realmente de ser colocada na estante. Eu já vou inclusive deixar até link aqui para ela para você comprar, que eu tenho certeza de que você vai gostar dessa história. Mas esse livro é dividido em dois contos, simplesmente são duas histórias, que são A Mulher Loira e A Lâmpada Judaica. Nessas duas histórias apenas, o Sherlock Holmes vai aparecer e de suas formas, eu não vou contar porque são contos, não adianta eu ficar relatando contos aqui para vocês, que eu inclusive vou quebrar as expectativas de vocês. O primeiro conto, A Mulher Loira, simplesmente é dividido em 6 capítulos, então é um conto um pouquinho mais desenvolvido e que coloca o Lupin e o Sherlock, ou o Sherlock Holmes, para mudar as letras, e eu já vou explicar para você por que da mudança de letras, em mistérios envolvendo essa tal mulher loira e que de alguma forma, enfim, eu não vou ficar relatando para vocês não, porque isso é conto, eu vou deixar que vocês leiam porque é uma delícia de ler esses contos do Leblanc. E o segundo conto, A Lâmpada Judaica, ele já é dividido em 2 capítulos, em que especificamente essa joia, essa lâmpada, ela é
roubada, ela desaparece e o Sherlock acaba sendo convocado, né, para desvendar, como é de praxe, né? Ele é convocado para desvendar esse mistério e faz com que, portanto, o Lupin seja posto à prova de uma forma muito divertida e assim bem dinâmica, como é de fato a narrativa tanto do Conan Doyle quanto do Leblanc. Vocês vão perceber de fato que são histórias muito bem narradas, muito bem colocadas. E agora explicando para vocês então o porquê da mudança de letra, né, das mudanças do nome Sherlock Holmes. Simplesmente foi uma treta literária ocorrida no início do século XX, em que, ao apresentar o detetive Sherlock Holmes nos seus contos, o Maurice Leblanc, que era um grande fã, inclusive, aparentemente ele era um grande admirador da obra do Conan Doyle, ele faz com que o criador do detetive inglês, né, o detetive mais conhecido do mundo, ele faz com que o autor se irrite um pouco e peça, solicite muito carinhosamente que ele retire, que ele nunca mais faça uma história em que o detetive Sherlock Holmes apareça. E aí, com o seu sarcasmo que já transparece na obra, ele vai lá e faz uma única modificação: Sherlock Holmes. E aí nasce, portanto, Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Daí o nome do livro e daí a origem dessa treta literária, uma vez que o próprio Arsène Lupin surge nesse movimento da literatura policial que tem o Sherlock Holmes como seu centro praticamente. É basicamente o principal personagem daquele momento, né? A ponto, inclusive, como eu disse no início do vídeo, de pessoas irem procurar pessoalmente o Sherlock achando que era uma pessoa real. Hoje em dia, ainda, dependendo da pessoa com quem você falar, vai achar que Sherlock Holmes é uma pessoa real. Mas enfim, eu digo desde já que esses contos vão divertir você e vão te colocar com a mesma sensação que você tem ao assistir a série Lupin da Netflix, que é uma série extremamente dinâmica, extremamente envolvente, e a literatura do Leblanc não deixa a desejar, ela é exatamente assim, ou como vamos colocar uma pimenta na rixa entre livros e filmes, o livro é ainda melhor. Então leia tanto Ladrão de Casaca quanto Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. Eu já ia falando Sherlock Holmes. Inclusive, eu já peço que você me conte aqui nos comentários o que você está achando da série da Netflix. Quais são os desdobramentos? Você acha que vai ter mais? É uma série que vai se desdobrar em mais temporadas? Conta aqui para mim nos comentários e me diz, é claro, se você já leu Arsène Lupin, né? Se você já leu a obra do Maurice Leblanc, e me diga, é claro, o que você achou a partir disso. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, não deixe de dar seu gostei. E eu acredito, inclusive, que você pode gostar destes vídeos aqui com contos essenciais do Sherlock Holmes, ou deste vídeo aqui em que eu falo sobre Ladrão de Casaca, a primeira obra do Maurice Leblanc, em que aparece Arsène Lupin. Vou esperar você nesses vídeos, hein? Um abraço!